Olá, queridos alunos do 7º ano, pessoal de casa, estamos de volta com uma aula para vocês. Hoje uma aula do 7º ano, nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco, porque até então nós havíamos falado de história, da história das primeiras máquinas, da história das primeiras ferramentas, instrumentos. Agora nós vamos entrar na parte de calor e energia, nós vamos falar de trabalho, de força, nós vamos entrar em outras grandezas físicas, começando a aula de hoje por calor e energia, a parte 1 dessa aula. O componente curricular é ciências, ciências da natureza, e para os alunos de 7º ano do ensino fundamental. Na última aula, a gente viu como que foi a evolução das máquinas e como nós aprendemos a utilizar essas máquinas para lidar com as questões da física mesmo. Então, a lei da gravidade, a gente tentar lidar com ela, criando rampas, criando meios, de máquinas e outras ferramentas, alavancas que pudessem nos ajudar a carregar, mover grandes massas, objetos muito pesados, por exemplo. E à medida que nós descobrimos a roda também, nós passamos a ter uma fonte imensurável de formas de desenvolvimento tecnológico. E essas antigas máquinas e novas máquinas que a gente tem na atualidade, todas elas tiveram como base a compreensão do homem das forças básicas ali da física e como poderia utilizar elas. É lógico, ainda não se chamava física, ainda não era toda uma ciência, mas você conhecia o atrito e poderia utilizá-lo, por exemplo, para criar uma ferramenta, criar uma pedra lascada a partir, uma pedra polida a partir do atrito entre duas rochas ali que você tivesse encontrado no ambiente e a partir disso obter uma ferramenta. Então esse conhecimento, ele é muito necessário e ele é fundamental para que a gente possa trabalhar as habilidades que nós vamos ter a partir de agora. Então, hoje nós vamos trabalhar a habilidade de identificar materiais como bons e maus condutores de calor na análise de situações práticas e experimentais na vida cotidiana e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Para início disso, nós vamos ter que falar sobre o que é energia. E energia, ela é um conceito que às vezes é até complicado da gente trabalhar e diferenciar energia de calor. Então, para que a gente consiga falar a respeito disso, eu vou iniciar com um conceito explícito mesmo, dentro da física, do que é energia. Ela se refere à capacidade de produzir trabalho. Nossa, mas como assim, Como que uma lâmpada, por exemplo, trabalho? O que tem a ver essa energia que está ali na lâmpada com o trabalho? E aí que entra a compreensão que a gente vai ter que ter da parte prática. Primeiro, a gente tem que entender que o conceito de trabalho, ele não é o trabalho que a gente pensa assim, eu vou trabalhar hoje, eu estou aqui trabalhando, fazendo essa aula para vocês. Não é isso o conceito de trabalho dentro da física. Na física, o conceito de trabalho é restrito, ele está associado à força e ao deslocamento. Então, o trabalho vai se referir a como é aplicada ali a força em relação e o deslocamento de um determinado objeto, multiplicando esses dois fatores. Então, qual trabalho é necessário para você movimentar, por exemplo, essa barra aqui? Então, como que ele vai ser medido? Ele vai ser medido de acordo com a força necessária e a quantidade de deslocamento que foi possível ali. Então, isso é o conceito de trabalho dentro da física. Então, a energia, ela vai estar mais associada a como que a gente interpreta o trabalho que essa energia está permitindo ali, está desenvolvendo ali. A gente vai ver isso através de instrumentos do nosso cotidiano. A gente sempre pensa em energia luminosa. Acabou a energia, nossa, acabou a luz, acabou a energia. Ou energia no sentido de alta astral, aquela pessoa tem muita energia, ou então a pessoa é muito animada, ela tem muita energia. Energia é sempre associada a esses conceitos cotidianos. Só que a energia ela não é só luminosa. A gente tem várias formas da energia, se manifestar ao nosso redor. Então nós temos as transformações da energia, que elas é que a gente vai compreender nessa aula de hoje. Então a energia, ela não é só a energia térmica que a gente conhece aí muitas vezes como calor. Ah, aquela lâmpada ali está esquentando, está gerando calor, o meu celular está esquentando ao carregar, estou com medo, está esquentando muito, está gerando calor. Isso é uma energia térmica. A gente tem energia luminosa, a gente tem energia sonora,
a gente tem energia cinética e a gente tem energia química. E eu quero explicar para vocês, com exemplos muito simples do cotidiano nosso, como que essas formas de energia se manifestam, né? Qual a maneira que elas se manifestam através de instrumentos bem do nosso cotidiano mesmo. Bom, o primeiro instrumento aqui, o mais necessário de todos, para a gente falar de energia, são aqueles instrumentos que produzem, de alguma maneira, a energia térmica. Então, calor, aquecimento. A primeira forma de exploração da energia térmica lá do ser humano lá no passado foi através ou do aquecimento, com o uso, né, o controle, o domínio do fogo, ou através dele utilizar estruturas de isolamento térmico, né, uma roupa, utilizar, por exemplo, o couro de um animal abatido para fazer uma manta ali para se cobrir. Então ele estava tentando reter calor ou tentando produzir calor de alguma maneira, e isso aí está relacionado à energia térmica, né, calor, fonte de calor. O ferro elétrico, ele é uma senhora fonte de calor que nos queima, inclusive que, né, a gente nem deve brincar, manejá-lo sem ter pleno domínio. É um exemplo de energia que é carreada até as nossas casas sob a forma de energia elétrica e transformada em energia térmica. Uma outra coisa que eu poderia estar colocando sobre essa mesa aqui é um chuveiro, por exemplo. O nosso grande exemplo dentro de casa, energia elétrica sendo transformada em energia térmica. E essa energia térmica, ela vai ter uma resistênciazinha, ela vai ter um material ali dentro que vai conseguir fazer com que essa energia elétrica, ela seja transformada em calor. É fácil a gente pensar nisso quando a gente lembra daquelas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas antigas. Aquelas lâmpadas, elas esquentavam, que às vezes ficava igual quase a superfície de um ferro elétrico mesmo, né? Quando a gente encostava ali, queimava, às vezes até soltava a pele da mão da gente, de tanto calor que existia presente ali naquela lâmpada. Por quê? Porque era uma lâmpada que a energia que estava chegando até ela, né, energia via fios ali conduzida, a elétrica era transformada em calor. No ferro elétrico, a gente utiliza isso de propósito. A gente quer passar a roupa, a gente quer que a parte, né, a superfície dele aqui, que vai estar em contato com a roupa, esquente. Por isso, a gente utiliza energia elétrica para que ele esquente essa superfície. Pode ser de outra maneira? Pode. Até outro dia mesmo, como que era um ferro elétrico? Era uma estrutura de ferro fundido, que você colocava brasa quente dentro. Então, você esquentava ali um carvão, a brasa, colocava dentro, essa superfície ali teria contato com o tecido e com isso você passaria aquela roupa. Isso é uma forma de produzir energia térmica. Outras formas tantas existem na nossa casa. O fogão é uma forma de produzir energia térmica. Um forno que assa um bolo, por exemplo, você está utilizando energia térmica ali para gerar uma reação química, fazer o bolo crescer. O fermento químico, né, ou às vezes é um pão com fermento biológico, vai liberar gases, esses gases fazem aquela massa crescer, você vai assar aquilo ali, você vai cozinhar algo no fogo do fogão diretamente. Energia térmica. E essa energia térmica pode ser obtida a partir de outra energia, como eu falei. Então, a energia elétrica pode ser convertida em energia térmica. Agora, vamos falar de outra energia aqui, que geralmente a gente não pensa nela como energia. Então, a gente vai falar dos sons. Então, olha só, a gente pode produzir sons com equipamentos bastante simples, né? Como esse de madeira aqui, que é um brinquedo de criança. Esse equipamento, que é capaz de produzir som, ele, na verdade, óbvio, foi desenvolvido junto com a humanidade, como instrumento musical, e a ideia é que você utilize um material que vai gerar uma vibração específica, e essa vibração, né, dessas madeiras, vocês podem ver que elas estão soltinhas aqui, ó, tem como é que eu posso dizer, uma folga entre essa madeira e o parafuso, que é exatamente para permitir a vibração adequada dessa madeira, e elas têm tamanhos diferentes para gerar potenciais aqui de vibração distintos, então sons também diferentes para que o músico consiga obter ali uma música diferenciada de acordo com onde ele bate aqui, né, e da maneira como ele bate, se é com mais força ou com menos força. O que ele está fazendo? Vibrando esse material, essa madeira. Pode ser de outra coisa? Pode ser metálico, pode ser de várias outras
de vários outros materiais, mas o fato é que a gente está pegando a vibração, que é uma coisa mecânica, e transformando, né, em ondas sonoras. E aí o nosso ouvido interpreta isso como música. Onde mais nós fazemos isso? Se a gente pegar uma caixinha de som, por exemplo, a gente observar como que é o funcionamento dela, nós vamos ver que os alto-falantes mesmo são um excelente exemplo. Os alto-falantes, eles são estruturas de vibração, eles geram uma vibração específica que vai, obviamente, gerar uma série de ondas ali que a gente compreende, que a gente chama de música, que a gente compreende como som. Essa daí, gente, a energia também, aqui no caso do som elétrico, energia elétrica sendo transformada em energia sonora, mas antes ela vai ter uma questão mecânica ali, que é a vibração. Então as energias, elas podem sofrer a energia, né, no singular, a energia pode sofrer transformações ao longo desses processos. Então, olha, começa como energia elétrica, passa para o alto-falante, que vai ter uma questão mecânica ali, para gerar aquela vibração que vai se transformar em energia sonora, que vai ser interpretada ali como um som que a gente vai escutar. Então, olha quantas transformações para chegar à energia sonora. Agora, eu vou falar com vocês de outra forma de energia aqui, que é a energia mecânica aplicada no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui aquele aparelhinho que muitos conhecem como mixer. Então, o mixer tem um conjunto de lâminas aqui que vai permitir que a gente faça um suco, uma vitamina, o que quer que seja. E esse conjunto de lâminas, ele está acoplado aqui em uma região onde a gente tem o motor do mixer, que obviamente é mantido por energia elétrica. Então eu vou ligá-lo na tomada para conseguir acionar e fazer com que ele, né, funcione. Hoje em dia a gente consegue até ver de novo nas lojinhas aquele batedor de mão, que você tem como se fosse uma manivelazinha e você utiliza aquela manivela para gerar o mesmo processo que seria do mixer aqui, só que de uma maneira mais lenta. Não vamos conseguir triturar alimentos muito duros, por exemplo. Mas o fato é que, seja como for, seja energia elétrica ou a nossa energia mecânica empenhada ali, vai ser transformado em energia mecânica aqui, nas hélices. Elas vão girar e vão cortar o alimento. Então, é a energia mecânica que está acontecendo nesse equipamento aqui, nesse aparelhinho lá na minha cozinha. Agora, eis a questão, como que eu transformo essa energia, né? E é uma energia, olha só, gente, é uma energia que não só faz esse mixer funcionar, é uma energia que faz essa lâmpada ligar. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada fluorescente, poderia ser uma lâmpada incandescente, poderia ser uma lâmpada de LED. Seja como for, é a mesma fonte, a mesma energia, aquela energia que chega nas nossas casas. No Brasil, a gente pode dizer que a grande maioria das casas aí vai ter energia de fonte hidrelétrica. Então, vem lá de uma hidrelétrica a energia que, na tomada, eu consigo ligar uma luminária e funcionar essa lâmpada. Ligar o mixer e fazer essa lâmina girar e cortar, e triturar os alimentos e fazer uma vitamina ali deliciosa no fim de tarde. Como é possível que aquela energia que está chegando num fio chegue nessa forma mecânica, chegue nessa forma aqui de luminosidade? Bom, eu vou mostrar para vocês o interior do mixer. Então, a gente tem que pensar nele, que ele nos lembra um pouco um gerador elétrico. Então, nas pequenas centrais hidrelétricas, outras nas centrais hidrelétricas maiores, que a gente tem para a produção de energia hidrelétrica, a gente vai ter os geradores. Os geradores, eles vão ter uma estrutura que lembra um pouco essa estruturazinha aqui, que é um feixe de cobre, que a gente chama de bobina. A bobina, ela vai existir lá nesses geradores como uma forma de carrear, né, de direcionar a energia que vai ser produzida, a energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica. Olha só, mas não é tão difícil da gente entender. Por quê? Junto com essa bobina, a gente vai ter também um conjunto de ímãs ali. E os ímãs, gente, eles têm uma particularidade. O ímã, ele consegue, né, há uma produção eletromagnética ali, dependendo do movimento que você tiver, dependendo da posição que você coloca os ímãs e onde você gera a movimentação ali, por exemplo, de algum metal. E aí lá na hidrelétrica você vai ter uma turbina, que é
nada mais do que uma roldanazinha, uma roda, que a água vai passar por ela e vai gerar um movimento. Esse movimento, ele vai ir lá dentro do gerador e isso vai gerar ali uma condução eletromagnética que a bobina vai carrear, né? E a gente vai receber nas nossas casas lá via fios, né, de cobre, inclusive. O cobre é um excelente condutor aí para que essa energia seja transmitida da forma de energia elétrica. Então a gente está falando de quê, afinal? A gente está falando de átomos, que são aquelas pequenas partículas que compõem todos os materiais que a gente conhece. E aí a agitação desses átomos e a movimentação dos elétrons, que é a parte desses átomos que fica ali carregada negativamente, que vai carrear fios afora e ser conduzido lá até a nossa casa para que a gente ligue na tomada. E ligando na tomada, essa energia vai chegar aqui e aí, ao contrário lá do gerador, que a gente vai ter o quê? O movimento das turbinas, que a água passa por elas. Esse movimento das turbinas vai gerar energia elétrica. Aqui a gente vai ter energia elétrica chegando e gerando o movimento aqui de um eixo principal. Esse eixo aqui é que vai estar ligado à hélicezinha lá do meu mixer e que vai fazer a vitamina acontecer. Então, são transformações da energia. Primeiro, vamos lembrar, pessoal, a energia da movimentação da água ali naquelas turbinas, que vai fazer com que os eixos girem. Esses eixos girando vão estar associados lá com geradores, dentro, obviamente, das unidades de produção de energia, e esses geradores vão transformar, né, esse movimento mecânico, energia mecânica, em energia elétrica que pode ser conduzida pelos cabos, pelas fiações. Isso vai para a nossa casa. Na nossa casa eu posso usar lá o meu chuveiro elétrico, o ferro elétrico, o forno, eu posso utilizar um mixer para fazer a vitamina, um liquidificador, eu posso usar uma série de instrumentos ali que vão pegar a energia elétrica e transformá-la em outro tipo de energia térmica, energia mecânica. Olha lá, energia luminosa, então as lâmpadas da nossa casa, como é que essa daqui vai funcionar? Você vai ter reação química aqui disparada por causa da fonte inicial de energia. A energia elétrica que chegar aqui vai gerar uma série de reações aqui dentro que vai produzir luz, né? A iluminação que a gente conhece nas nossas casas. Então, o domínio do ser humano sobre essas diferentes transformações que foi fundamental para a gente desenvolver esses instrumentos tecnológicos. Então, embora a lâmpada seja muito antiga, por exemplo, nós temos instrumentos que foram produzidos na atualidade e nós estamos aprendendo a fazer tal qual as plantas e utilizar melhor a energia solar. Mas na planta a gente tem uma outra reação aqui que a gente também utiliza, tem formas do ser humano utilizar, que é a energia química. A energia química, no caso da planta, o que acontece aqui? A fotossíntese. Então, cada folhinha da planta, ela vai receber a luz solar. E essa luz solar, gente, ela é repleta de fótons, que são pequenas partículazinhas ali altamente energéticas, que as plantas sabem, né, utilizar de uma maneira brilhante aqui, que ao longo do processo evolutivo foi desenvolvido. Em cada uma das células das plantas tem unidades ali específicas que vão utilizar a água, o gás carbônico, essa energia luminosa que vai chegar para transformar tudo isso no quê? Em a glicose, que é a fonte básica, a molécula básica de energia, que é a gente poderia chamar vulgarmente aí de um açúcar. Então, a base de dos açúcares ali que a gente vai encontrar nas plantas é essa glicose produzida ali no processo de fotossíntese. Esses fótons que vêm da energia solar e que são absorvidos pela plantinha aqui, pela folhinha, eles vão quebrar ali as substâncias que estão entrando na planta, que estão lá na célula, para produzir novas substâncias. Então, é uma forma de energia química aqui que está acontecendo, que a gente pode utilizar como exemplo, que é a fotossíntese. Então, para finalizar essa aula, falei um pouco de todas essas energias. O que eu queria dizer para vocês é que o tempo todo, à nossa volta, nós estamos produzindo formas diferentes de aproveitamento da energia. Então, no final das contas, a energia ela se manifesta de várias maneiras ao nosso redor e nós que aprendemos a utilizar essas transformações em máquinas e aparelhos que vão facilitando a nossa vida. Então é isso, pessoal. Essas são as referências que eu utilizei para compor essa aula
E quero convidá-los toda quinta-feira, às 11h15, para o Tira Dúvidas. Estaremos sempre junto lá. Tragam suas dúvidas, vamos trabalhar junto todas elas para que a gente caminhe sempre e favoravelmente aí para as próximas aulas serem um conjunto meu com vocês. Um abraço a todos.